Boa noite, meus irmãos. Estou aqui nessa condição muito estranha, a igreja vazia, mas nós resolvemos fazer essa transmissão aqui da igreja mesmo, né? Poderíamos fazer isso até em casa, mas optamos por fazer na igreja, até para os irmãos matarem aí a saudade do ambiente de igreja. A igreja está fechada, ela não está aberta, entramos aqui, fechamos. Então, está somente eu e a equipe técnica. A equipe técnica é só o Denis. Então, estamos aqui só eu e o Denis nessa transmissão ao vivo aí para os irmãos através do Facebook. Eu espero que muitos de vocês estejam agora, né, já cultuando ao Senhor, não só agora, mas desde antes, né, desde mais cedo, reunido aí na sua casa, com sua família, cultuando ao Senhor, cantando ao Senhor. Essa é a nossa proposta, né? E agora nós vamos ter esse momento aqui de uma breve meditação na palavra, e eu espero que essa palavra desta noite chegue ao coração dos meus irmãos e seja uma resposta de Deus ao teu coração, à tua ansiedade, aos teus anseios. Como eu tenho dito através aí do WhatsApp, a minha maior preocupação com os irmãos que estão aí em casa, tendo acesso aí às redes sociais, né, aos meios de comunicação, e principalmente as redes sociais, eu fico um tanto preocupado, porque nesses dias, como eu tenho dito, aparece muita gente falando muita coisa, gente que se intitula profeta de Deus, e são os apóstolos, aqueles que recebem revelações, essas coisas todas, e ficam despejando aí nas redes sociais as mais diversas interpretações para o que está acontecendo neste momento. Eu tenho visto, inclusive, algumas pessoas trazendo receitas, vou chamar assim, né? Receitas espirituais para fazer o mal desaparecer. Então, alguém mandou para mim uma convocação, e depois eu vi também que alguém postou no grupo da igreja, me parece que foi ontem ou foi na sexta-feira, assim, não lembro bem agora, mas alguém ou alguma igreja aí, não sei quem é que encabeçou esse movimento, fez uma convocação aí para que toda a nação, né, todos os evangélicos do Brasil, numa determinada hora, cantasse uma canção, e aquela canção, então, em sendo cantada, teria o poder de fazer o mal desaparecer. Essa era a proposta, né, daquela campanha que alguém lançou aí, né? O mal vai desaparecer. Cremos que a adoração, que o louvor faz o mal desaparecer. E não é bem isso, né, irmãos? Não é bem isso. Uma canção, um louvor, uma adoração, ela enleva o nosso espírito, alegra nossa alma, é verdade. Ela nos traz paz, né? Um louvor, a adoração nos traz paz, nos traz segurança, tudo isso. Agora, fazer o mal desaparecer, isso não, não é? Então, são essas coisas, essas meninices que nós escutamos e vamos escutar muito mais ainda, até que essa onda passe. Nós vamos ouvir muita coisa, muita meninice,
sendo falada. Então, precisamos fazer que nem os crentes bereanos. Tudo aquilo que chegar aos nossos ouvidos, vamos confirmar na palavra de Deus se há fundamento nas Escrituras. Se não haver, se não há fundamento nas Escrituras para aquilo que nos dizem, então rejeitemos. Rejeitemos. Então, a minha primeira palavra aos irmãos, repetindo aquilo que eu tenho dito já, é nesse sentido. Vamos ficar atentos, não é verdade? A tudo aquilo que ouvimos, para que não sejamos alimentados com falsas promessas, com heresias, com meninices, enfim, coisas que não têm nenhum embasamento bíblico. Então, tomemos cuidado com isso. E é um tempo para que realmente nós, como diz as Escrituras, experimentemos a paz de Cristo. Então, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, que a paz de Cristo habite ricamente no nosso coração. Então, se há algo que precisa preencher os nossos corações nesses dias, é a paz de Cristo, que deve habitar ricamente no nosso coração. Tenho ouvido algumas coisas esses dias, alguns questionamentos, sobretudo um questionamento muito, muito recorrente nesses dias é como é que um Deus bondoso permite o mal, Como é que um Deus bondoso permite o mal? Esse é um dos questionamentos que mais povoa a mente das pessoas e talvez até a mente de alguns crentes. Como é que um Deus de bondade, um Deus de amor, um Deus bondoso permite esse tipo de situação? É o questionamento mais recorrente nesses dias. E eu quero meditar com os irmãos neste momento, de maneira bastante breve, algo sobre isso, sobre a questão do mal. O mal, queridos, é simplesmente resultado de um mundo caído. Simplesmente isso. E o mal só vai desaparecer quando nós estivermos no céu. Só. Até lá, enquanto nós estivermos nessa condição de peregrinos nessa terra, forasteiros numa terra estranha, nós vamos ter que lidar com essa questão do mal. Essa coisa que se manifesta das mais variadas maneiras. Tudo isso é resultado de um mundo caído. E nós vamos conviver com isso. Quando Jesus disse que no mundo vocês vão ter aflições, é isso. É o resultado lógico e direto do mundo caído. As aflições estão nesse pacote. O coronavírus está nesse pacote. Resultado de um mundo caído. No século XIV, um terço da população da Europa foi dizimada, na metade ali do século XIV, 1350, por aí, a famosa peste negra, a peste bubônica, uma doença que tinha o rato como maior provedor, mas também pulgas e ratos, um conjunto aí uma parceria entre as pulgas e os ratos, fez surgir a chamada peste negra, a peste bubônica, e um terço da população
A Europa foi dizimada naquela época. E eu tenho certeza que também quem viveu naquela época teve as mesmas coisas que estamos tendo agora. Vozes proféticas que se levantam para anunciar, fazer previsões, né, catastróficas, enfim. Na chamada oração sacerdotal, que você encontra lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15, né? O capítulo 17 do Evangelho de João, todo ele é aquela oração que Jesus faz pelos seus discípulos, né? Por aqueles que estavam crendo naquela hora e por aqueles que, ao longo da história, iriam crer nele como sendo o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus faz então aquela oração sacerdotal. E num determinado momento daquela oração, registrado lá no verso 15 do capítulo 17, Jesus diz, Jesus faz um pedido ao Pai, e o pedido é que nós não fôssemos tirados do mundo, mas fôssemos livrados do mal, diz Jesus, né? Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E nesses dias eu tenho escutado alguns desses profetas lançarem mão desse verso, dessa oração que Jesus fez, para afirmar que aqueles que são de Cristo, o mal não lhes atinge. E aí citam este verso, dizendo que Jesus, na sua oração, já rogou ao Pai que nos livrasse do mal, né? Nos livrasse do mal. E é uma interpretação totalmente equivocada, porque o mal, nesse versículo, o mal não é o mal como resultado, mas é o mal como personificação. Não é? O mal que Jesus se refere aí não são as aflições, não são os acontecimentos em si, mas o mal que Jesus se refere aí é o diabo, Satanás. Então Jesus, ele roga ao Pai que não nos tire do mundo, mas que nos livre dos danos, não é? Das influências de Satanás. A preocupação de Jesus é essa. A palavra grega que aparece ali naquele versículo, que nas nossas Bíblias é traduzida como mal, né? A palavra grega ali é uma palavra que significa o maligno, exatamente o maligno. Então, o que Jesus está dizendo para o Pai é esse: Pai, eu não vos peço que os tire do mundo, mas que os livre do diabo, os livre do maligno, os livre de Satanás. Por que Jesus faz essa oração? Porque ele bem sabe qual é a intenção de Satanás com relação ao povo de Deus. É causar danos, né? O apóstolo Pedro, lá na sua primeira epístola, ele vai dizer justamente isso, né? Que Satanás, agindo como nosso adversário, né? Satanás, nosso adversário, vive ao nosso derredor, bramando como um leão, esperando a quem ele possa tragar. Então, combina com a oração que Jesus fez, pedindo ao Pai que nos livrasse do diabo, nos livrasse de Satanás, nos livrasse do maligno. Não é nos livrar do mal,
né? O mal nos atinge e vai nos atingir em todas as suas formas. Agora estamos vivendo esse problema aí, desse vírus, né? Desse coronavírus. Mas já tivemos outras situações e o coronavírus vai passar, não sei, né? Vai passar, mas nós continuaremos enfrentando outros tipos de maus que não gostaríamos que houvesse na nossa experiência de vida, né? Muitas mães vão continuar chorando pelos seus filhos que estão desviados, muitos pais chorando pelos seus filhos nas drogas, no crime, presos, enfim, toda sorte de mal que é própria dessa nossa existência aqui. Não tem como fazer esse mal desaparecer. Então, se você ouvir alguém dizer, né, te apresentar uma receita capaz de fazer o mal desaparecer, seja anátema, né? Considere isso como anátema, porque realmente não é verdade. Agora, o que nós precisamos em tempos como esse é, como eu tenho dito, estarmos em paz. Estarmos em paz. Confiarmos na soberania de Deus. Confiarmos que Ele nos guarda. Confiarmos que a nossa vida está escondida nele. Isso é verdade. Como eu disse ontem, naquele vídeo que eu postei no WhatsApp, nós estamos numa guerra, nós estamos numa luta, mas nós já sabemos qual será o resultado disso. O resultado já foi decretado. O resultado é a nossa vitória. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, estamos vivendo esses dias de tensão, de dificuldade. Nós não sabemos exatamente qual será a extensão desse problema. Não sabemos como isso vai evoluir. Realmente não sabemos. Agora, seja lá o que acontecer, nós já somos vitoriosos. Jesus Cristo já decretou a nossa vitória. Jesus Cristo já nos considerou vitoriosos. Nós já somos considerados vitoriosos, independente de qualquer coisa que nos possa acontecer, que nos possa ocorrer. Essa palavra, essa revelação que está na palavra de Deus, isso sim deve preencher o nosso coração, de tal forma, meus irmãos, que no meio de tudo isso, nós, de verdade mesmo, experimentemos essa paz. E essa paz que nós experimentamos não é uma paz produto de uma alienação, né? Não é que você vai treinar a tua mente, vamos dizer assim, né? Treinar a tua mente para não se preocupar com o que está acontecendo e aí você ter paz. Não é isso. Nós estamos vivendo algo real, vivendo um problema real, nós estamos vivendo uma dificuldade real. São os fatos, estão aí. Não nos enganemos, o problema é sério. Agora, em meio a tudo isso, meus irmãos, nós precisamos agora, nesse tempo, fazer valer a promessa de Jesus para as nossas vidas. Fazer valer a palavra de Deus em nossas vidas. Então, a minha maior preocupação é que os crentes, servos de Deus, os servos do Deus Altíssimo, não entrem nessa paranoia, né? Não entrem nessa histeria. Sejamos prudentes, é verdade, temos que ser prudentes. A fé não significa que nós vamos vacilar ou desconsiderar a seriedade do fato. Ter fé não é isso. Ter fé não é isso.
Ter fé é acreditar que o nosso Redentor vive. Ter fé é isso. Ter fé não é tentar a Deus. Ter fé é crer que o nosso Redentor vive. E que, por fim, a vitória será do povo de Deus. Isso é ter fé. Não é? Então, ter fé não significa que eu vá me descuidar, que eu vá agir com imprudência. Claro que não. Oriento aos meus irmãos que tomem todas as precauções que está sendo aí solicitado, né? Que os médicos, aquelas pessoas com conhecimento, têm nos passado as providências, as precauções que temos que tomar. Então, vamos sim tomar todas essas precauções, mas, principalmente, crendo que a nossa vida, ela já tem um dono. Nossa vida já tem um dono. E seja o que acontecer, aconteça o que acontecer, nós já fomos declarados mais do que vencedores. E a vitória, ela é e será sempre daqueles que creem em Cristo e têm as suas vidas nele, guardadas nele. Então, queria deixar essa palavra aqui com os irmãos nesta noite. Que os irmãos experimentem essa paz que vem do Senhor. Não deem ouvidos aos profetas, aqueles que surgem nesses dias, fazendo as mais mirabolantes previsões. O livro de Apocalipse é o livro que está sendo mais lido nesses dias, com certeza. E aí, então, surgem as pessoas, né, verdadeiros intérpretes da palavra de Deus, dizendo: descobri, achei aqui, ó, é isso que está acontecendo, tal. Né? Não podemos entrar nessa. Não podemos entrar nessa. Como eu disse, não sei, ninguém sabe o que virá daqui para frente. Nós não sabemos. Essa que é a grande realidade. A comunidade científica estão trabalhando, os cientistas estão trabalhando duro para, providenciar o remédio, providenciar a vacina, mas nós não sabemos qual será a evolução dessa questão, né? Dessa situação. Não sabemos. Essa que é a grande realidade. Mas vamos aquietar o nosso coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Então, é um tempo, irmãos, é um tempo para nós refletirmos sobre muitas coisas, né? Eu me recuso a fazer qualquer previsão alarmista. Eu me recuso a trazer aqui qualquer mensagem ou qualquer palavra alarmista que venha apenas trazer mais inquietação ao coração da igreja. Eu me recuso a fazer isso, não é? O que eu peço para a igreja, para os meus irmãos em Cristo, é isso. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Ele está trabalhando ao nosso favor. Ele sempre trabalhou ao nosso favor. Trabalhou em favor da nossa salvação todo o tempo. E salvação essa que já foi conquistada na cruz por Cristo. E o Senhor continua trabalhando pelo seu povo. Continua trabalhando pelo seu povo. Independente daquilo que possa acontecer. O Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Está no controle de todas as coisas. Eu volto a mencionar, né, aquele texto que mencionei pouco tempo atrás, João 17,15,
não é? Quando Jesus roga ao Pai que nos livre do mal, eu já disse que esse mal é o maligno. Esse mal é o maligno. Jesus pede ao Pai que Satanás não tenha poder sobre nossas vidas. Jesus roga ao Pai que realmente nos livre, né, da influência, do poder de Satanás. O mal ali, em João 17,15, é o maligno. É a mesma coisa que Jesus diz lá na oração, na famosa oração do Pai Nosso, registrada lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6 de Mateus. Você encontra lá essa oração que Jesus faz, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, ele vai dizendo, e em determinado momento ele diz, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, né? Livra-nos do mal. É a mesma palavra que se refere ao maligno, né? A palavra ponerou, uma palavra grega chamada ponerou, que se refere ao maligno, né? O mal propriamente dito, né? As ações, os acontecimentos maus, é outra palavra em grego, né? Que é a palavra kakia. Kakia. K-A-K-I-A. Kakia. Aí sim, é o mal mesmo, né? Como ele, lá em Mateus capítulo 6, verso 34, quando Jesus diz, basta a cada dia o seu mal, aí sim, aí é o mal do dia a dia ali mesmo, né? Os acontecimentos ruins, maus, basta a cada dia o seu mal, ali sim, é a palavra kakia em grego, que se refere àquele mal, né? As coisas ruins que vão acontecendo em nossas vidas, né? Enfim, mas não tem como, irmãos. Volto a repetir aqui. Se você ouvir alguma fórmula aí para fazer desaparecer o mal, não creia nisso não. O mal não vai desaparecer aqui na terra, não. O mal só vai desaparecer no céu. Lá sim, não haverá nenhuma influência, nem do mal personificado, nem do mal, né, kakia, das coisas ruins. Porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor enxugará toda lágrima dos nossos olhos. Então, irmãos, vivamos nessa esperança, fortalecemos mais a cada dia a nossa fé no nosso Salvador, sabendo que o nosso Redentor vive, né, está no céu, à direita do Pai, intercedendo por nós. Então, firmemos nossa fé nisso. E tomando todas as precauções, vivamos em fé. A proposta que a Bíblia nos traz é justamente isso. O justo, ele vive pela fé. Ele não vive por vistas. Ele não vive de acordo com aquilo que está acontecendo ao seu redor. Ele vive por fé no Filho de Deus, por fé naquele que venceu a morte, por fé naquele que um dia se revelará completamente a nós, a sua igreja, por fé naquele que um dia há de glorificar a sua igreja. O justo vive assim, vive nessa fé. E é nessa fé que nós vamos prosseguir na nossa caminhada. Não sabemos quando vamos poder nos reunir novamente. Não temos nenhuma previsão, o tempo é indeterminado. O decreto do prefeito deixou isso muito claro, não tem um tempo determinado. É até durar essa situação de emergência, essa situação de calamidade pública, né? Essa situação de pandemia. Não tem um tempo determinado, não sabemos quanto tempo vamos ficar sem podermos nos reunir.
Mas não é isso que vai fazer-nos esmorecer no nosso amor por Jesus, no nosso amor uns pelos outros. Vivamos esses dias da maneira como temos que viver. Esse é o dia que o Senhor nos deu, esse é o tempo que o Senhor nos deu. Então vamos aproveitar tudo isso para sairmos disso mais fortalecidos ainda. Crentes melhores, pessoas melhores. Certamente que muito de vocês, muito de nós, estamos aproveitando esses dias para fazermos reflexões, para refletirmos a respeito daquilo que temos sido, dos nossos relacionamentos, enfim. É um tempo para até isso refletirmos. E quem sabe, seja um tempo também para nós aproveitarmos e nos despojarmos de muita coisa da velha criatura, do velho homem que ainda existe em nós. Quem sabe, né? É um tempo para nós fazermos isso e sermos revestidos do novo, daquele que se renova a cada dia, para a glória de Deus. Quem sabe? É um tempo também para fazermos isso. Então, muito mais, eu penso que é muito mais importante para nós, em vez de ficarmos aí investigando as profecias, não é? Tentando interpretar as profecias, Apocalipse, é o cavalo amarelo, é o cavalo vermelho, é o cavalo tal. Acho que muito mais importante do que isso, meus irmãos, é nós nos quebrantarmos, a reavaliarmos as nossas vidas enquanto filhos de Deus, né? Nos aproximarmos mais da santa presença do Senhor. Penso que isso é muito mais importante do que ficarmos aí investigando, né? Tentando compreender as profecias. Será agora? Tá, né? Muito mais importante do que isso é nossa fé, cada vez mais fortalecida em Cristo. É isso que eu peço à minha igreja, é isso que eu peço aos meus irmãos. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu quero encerrar esta palavra, esta meditação nesta noite, convidando você, mesmo aí na sua casa, não sei se você está sozinho, está com uma ou duas ou três pessoas, não sei, mas quero convidar você a cantarmos um hino composto por Martinho Lutero, num tempo de muita dificuldade, num tempo em que ele estava fechado num castelo para a sua própria proteção, assim como nós hoje estamos fechados em nossas casas para a nossa própria proteção. Martinho Lutero também estava fechado, né, mantido num castelo para a sua própria proteção. E lá, na proteção do castelo, ele entendeu que a verdadeira proteção vinha do Senhor. Que, na verdade, Deus era o verdadeiro castelo forte dele. E Deus também, verdadeiramente, é o nosso castelo forte. Estamos guardados dentro de nossas casas, tomando todas as precauções que estão sendo recomendadas, mas não nos esqueçamos que o nosso castelo forte é o nosso Deus. Nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra e que fez cada um de nós. Quero então cantar com você que está na sua casa aí, assistindo a essa transmissão,
Convido você então para abrir o teu inário, cantor cristão, e cantarmos este hino. É o 323 do nosso cantor cristão. Eu vou fazer um solo aqui porque só tem eu e o Denis. Vamos fazer um dueto aqui, eu e Denis. O Denis lá na técnica, manuseando ali o equipamento da transmissão, mas ele também vai cantar, porque ele também sabe que Deus é o castelo forte dele também, nosso castelo forte. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos. Mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza. E nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Vamos orar. Poderoso Deus, em nome de Jesus, nós queremos tão somente agradecer ao Senhor, porque Tu tens sido o nosso castelo forte. Temos sido amparados e guardados pelo Senhor. O nosso coração, a nossa mente tem sido guardados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor. O pavor não tem chegado no nosso coração, nas nossas casas. A seta que voa, a seta do pavor não tem nos alcançado, não tem alcançado o nosso coração. A histeria, o medo, a desordem não tem tomado conta da nossa mente e do nosso coração. E isso, Senhor, é motivo, sim, para nós sermos gratos a Ti. Desde o dia em que nós Te conhecemos, desde o dia em que nós fomos alcançados pela Tua graça, o Teu Espírito Santo fez morada em nós.
E Ele tem sido o nosso Consolador. É Ele quem nos tem consolado em meio a tantas crises, em meio a tantas aflições. O Teu Espírito tem consolado as nossas vidas. E, na verdade, momentos como esse, Senhor, só tem feito com que nossa alma tenha mais sede do Senhor. Assim como a corça anseia pelas águas, assim a nossa alma também tem tido esta sede pelo Senhor, sobretudo nesses dias de grande aflição, nesses dias de grande incerteza pelo qual nós passamos, pelo qual o mundo passa, Senhor. Eu oro neste momento pelas nossas autoridades, por aqueles que têm que tomar decisões. Não é fácil, Deus, tomar decisões em tempos como esses. Um pastor tem que tomar decisões, um prefeito tem que tomar decisões, governadores, presidentes. Não é fácil tomar decisões em meio às crises. Mas a Tua palavra diz que cada um de nós fomos colocados pelo Senhor nessas posições. Pastores, líderes espirituais, líderes civis, prefeitos, vereadores, governadores, deputados. Tua palavra diz que foi o Senhor quem estabeleceu tudo isso. Então, que o Senhor conceda também, nesses dias, a sabedoria vinda do Senhor, vinda dos altos céus, para que tenhamos condições de tomarmos as decisões corretas. Corretas, Senhor. Nos ajuda as nossas autoridades, ajuda o nosso presidente, ajuda o nosso governador, João Dória, nosso presidente Jair Bolsonaro, nosso prefeito Walter Suma. Ajuda, meu Pai, os pastores das tuas igrejas, que é verdade que nenhum de nós nunca lidamos com situações assim. E precisamos agir e muitas vezes ficamos meio que sem saber exatamente o que fazer. Por isso precisamos sempre consultar o Senhor. Não nos deixe tomar ações, atitudes levadas por qualquer outro sentimento que não seja a tua santa direção, Senhor. Ajuda o teu povo também nesse tempo de crise, Senhor. Ajuda a cada um dos teus servos. Guarda o nosso coração, Senhor, para que não sejamos dominados pelo pavor, dominados pelo medo, Senhor. E mais uma vez eu te agradeço pela paz que tem reinado no nosso coração. Eu oro de maneira muito específica por esse rebanho que é chamado de Igreja Batista em Vila Áurea. Eu oro por cada um deles, meu Pai. Aonde eles estiverem agora, em suas casas, nesses dias, que sejam dias de busca da tua face, que o teu povo, Deus, faça aquilo que a tua palavra diz, se humilhe, ore, abandone os seus maus caminhos e confie mais no Senhor. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a consolação do Santo Espírito seja com esta igreja, com todo o povo do Senhor espalhado sobre a face de toda a terra. É a nossa oração, meu Pai, que fazemos no nome de Jesus. Amém.